Gente, se você está com filhos na escola, assista os vídeos todos, sem exceção, do canal Educacer. Lá tem um monte, ó, você vai ouvir a professora Cecília e já vai se ligar que às vezes algumas coisas que você está passando ali, ela explica alguns caminhos para você contornar a situação, melhorar a situação e de repente até acabar com o problema. Não é assim, depois eu vejo, depois eu faço, é, qualquer dia eu vou, qualquer dia não existe no calendário, qualquer hora não tem no relógio, a hora é agora. E você disse assim, a culpa é da professora? Não sei, a culpa é dos pais? Não sei. A culpa não é de ninguém, porque vocês não sabiam. Vocês não têm a especialidade que a gente tem. Então, eu estou aqui, o meu canal existe para isso. Ele tem a maior, a minha maior vontade é de que este canal tenha como foco os pais. E por que eu digo isso, né? Porque, assim, nós estamos tendo uma enxurrada meio que descompromissada, e eu diria até um pouco irresponsável e muito do senso comum. A gente ouve falar alguma coisa e a gente incorpora aquilo como se verdade fosse. É, Então, por exemplo, como fato verídico. a criança é um pouquinho distraída, ela tem TDA. Um pouquinho agitada e é hiperativa. A criança, às vezes, está focada em alguma coisa e ela não atende quando você fala, deve ser autista. Gente, o que é isso? O que é que esses rótulos ajudam quem? Não é? Então, assim, somente nós que somos da área, porque eu sou, além de professora, eu sou uma terapeuta da aprendizagem. Não tenho nada a ver com a área da psicologia. Né? Embora a gente tenha que ter conhecimento da psicologia do desenvolvimento, mas É importante que se diga que você pegou todas as idades, né? Estava dando aula agora em universidade, é isso? Sim, há 18 anos. Mas nunca saí de sala de aula, né? Sim. Agora, essa decisão foi difícil, mas ela é bem consciente. Porque o que eu sinto, não é? Diante dessa pergunta, e professores com os alunos, alunos com os professores, o conflito está no excesso de vida virtual e na escassez da vida offline. E a vida offline é muito legal. É legal você, às vezes, mexer com argila, com massinha, fazer bagunça na areia, escorregar na grama, enfim, pular corda, brincar de pega-pega, brincar de mímica. Olha, é muito legal isso. A gente faz isso até, brinca até em família. Me lembrei de uma brincadeira que eu fiz com as minhas filhas e foi muito legal. E elas são adultas, casadas, e a gente brincou com farinha e elas botavam a cara na farinha. Foi uma coisa muito legal. Isso faz 2 Tem no anos. canal lá também. Foi muito Eu sou legal. viciado no canal da professora, vai lá. Então, a gente tem que entrar mais no mérito de ser ou de estarmos tendo conhecimento, mas conhecimento é posse e sabedoria é liberdade. Então, para que eu possa escolher alguma coisa, eu tenho que ter outros parâmetros para eu escolher isso. Então, por que eu escolhi, afinal, ser professora? Eu acabei me apaixonando pela trajetória por conta daquelas crianças com as quais eu me via criança. E eu me comovia muitas vezes com aquela dificuldade. Na época que eu comecei a me interessar por isso e falar, meu Deus, eu preciso aprender mais, eu tinha um aluno que eram aquelas lousas grandes, né, verdes, e que tinha um estrado de colocar o giz que era bem largo e de madeira maciça. Eu tinha um aluno que andava naquilo, depois ele subia no parapeito das janelas durante a aula. Assim, coisas que eu tenho causos e causos para contar, porque são muitos anos, são 42 anos de sala de aula e 29 de clínica, né? Então, na verdade,
a gente percebe mais e mais. Eu tenho à frente famílias disfuncionais e pais um pouco desorientados com relação ao que devem fazer. Professora, e eu queria colocar um dedinho nessa fala. Inclua nisso aí para a gente ter uma ideia da tua visão. As telas têm muito a ver com isso, né? Essa chegada das telas aí, o quê? 10 anos? Tá complicando tudo, né? Não só para os alunos, né? Tá complicando Não, tudo. Aí o é porque excesso de assim, tela. a vida, o mundo virtual aproxima quem está longe e distancia quem está perto. A gente tem situações em família, não é? E a menina está lá em cima, no sobrado, né? Ela está lá no quarto dela, ela manda uma mensagem para a mãe para saber se já está na hora de jantar. Oi? Né? A gente está junto, como é que é? Não tem essa coisa assim de ter receio da IA, do chat GPT, não tem que ter, são ferramentas para nós. Por quê? O calor com o qual eu levo estes saberes, esses conhecimentos, perdão, quando eu falo agora, e como eu fiz a vida toda, em sala de aula e na clínica, foi para que as pessoas se sentissem acolhidas. Então, nós temos que chamar o outro pelo nome, olhar nos olhos, perceber o que é que esse corpo está dizendo, embora ele não esteja falando nada. Então, houveram situações que cada vez mais legitimavam essa minha preocupação. Então, neste afã de estudar, de estar começando a me especializar, eu estava em sala de aula de um 4º ano, junto com outra professora. Aliás, eram 6 salas de aula de 4º ano, se eu não me engano, e eu dividia de 2 em 2 salas, a gente dividia disciplinas entre professoras. Então, eu estava com, eu acho que ciências, estudos sociais e português, e a professora estava com matemática e alguma história e alguma outra coisa, enfim. As nossas portas ficavam contíguas na frente, né? Aquela minha sala dela era ali. Uhum. E eu nunca precisei me esconder de nada, eu deixava a minha porta aberta, né? E eu vi que a professora estava bastante alterada. Não conseguia, até pela porta, dava para... Embora a porta dela estivesse fechada, eu conseguia ouvir que ela estava alterada. Chegou no intervalo, na sala dos professores, ela jogou o material dela em cima da mesa, eu não aguento mais o aluno X, porque ele fica tirando uma com a minha cara, não é possível, eu falo as coisas, ele ri da minha cara. Que desrespeito, que coisa. Eu falei, você está falando de quem? Aí, como eu não vou falar nome, sobrenome, nem época, nem colégio, nem nada, eu me lembro exatamente, ele se chamava Gustavo. Menino loirinho, muito loirinho. Uns olhos azuis doces como nada, como o céu, uma coisa incrível. E eu falei assim, querida, é o seguinte, eu já estava terminando a minha formação em psicopedagogia, né? Este menino, eu procurei saber, porque eu notei essa coisa nele, né? Sim. Então, eu falei assim, senta aqui e escuta o que eu vou te falar. O Gustavo tem um esgar neurológico que ele não controla, ele não está rindo. É algo que é um problema neurológico que a família está lutando há uns 3, 4 anos e nenhum especialista consegue resolver. E como é que é o desempenho dele? Ah, não, mas ele é ótimo aluno, ele tira boas notas. Eu falei assim, então entenda, né? Esse rosto dele está dizendo uma coisa que você não entendeu. Mas antes de julgar, antes de rotular, vamos acolher e entender, porque não me interessa, e eu digo isso na clínica sempre, né? Eu conto isso para a criança e ela fica feliz. A gente não me interessa a queixa, porque o problema que está acontecendo, o comportamento daquela criatura, eu estou vendo e você está me contando. O que me interessa é o que causa este comportamento. O que não estão contando, né? Então, eu preciso saber da causa. E remédio não cura a causa, mascara sintoma?